Obrigada, Chá. Antes de abrir, enfim, vou dar um depoimento pessoal. Eu conheci o Vanderlei, aliás, ele não me conheceu, só eu conheci, antes de você. Foi quando Talcott Parsons veio ao Brasil, na PUC, eu era estudante de Sociologia. Aí ele, uma pessoa, um homem, vestido de, não sabia se é marrom, o terno marrom ou o terno azul, e fez uma pergunta. E eu fiquei assim, impressionadíssimo. Esse homem era o Vanderlei. Eu acho que as mulheres da minha geração, nos anos 70, final de 60, anos 70, as mulheres pós-pílula, que não queriam ter uma trajetória comum, tinham 3 alternativas. Ou o desbunde, ou a clandestinidade, ou fazer a pós-graduação. E algumas colegas queridas fomos fazer a pós-graduação, né? E lá, né, a convivência com o Vanderlei foi assim espetacular. Eu devo ao Vanderlei a estrutura teórica da minha tese, apesar de ser na área de política externa, né? Com o Malcolm Dawson, etc. Enfim. E mais, eu diria que o Vanderlei ter a liderança, não era só uma liderança, né? O Vanderlei tinha hegemonia, né? Dentro da ciência política, dentro daquele grupo da ciência política. Foi isso inclusive, que os colegas da sociologia nunca entenderam completamente, né? Porque ele teve naturalmente essa hegemonia na política que fazia com que, enfim, a gente pensasse muito semelhante, enfim. Então, acho que isso é parte da sua contribuição à instituição, mas você também era um herói redento, porque quando ele foi, nos momentos que ele foi diretor, ele criava situações de conflito entre nós, né, entre os de baixo, os de cima, que fazia com que a instituição estivesse sempre procurando dar o melhor, né, e no limite. O Vanderlei sempre exigiu que a gente fosse no limite. Ainda que a esquina estivesse na frente, nós tínhamos de ir no limite. Então, eu acho que eu agradeço pessoalmente e acho que a instituição agradece a sua contribuição. Muito obrigada. Eu gostaria de abrir para comentários, depoimentos, enfim, o que for mais adequado. Murilo. Fala em pé aqui, que é melhor. Sobre Talcott Parsons, quando ele veio aqui, eu levei a Ouro Preto, né, quando ele estava em Minas, e me lembro que ele chegou em Ouro Preto, olhou assim ao redor e falou: I have never been so far away. Essa é a frase do Parsons que eu me lembro. Mas adorou o tutu e o tatu, só que ele não conseguia distinguir tutu de tatu, mas enfim. Sobre a Ampox, só para fazer como é uma memória antiga, a minha está melhor, né, do que a sua, foi criado aqui um acordo pela primeira vez. A Comissão de Ciências Sociais, fundada pela Ampox, pela primeira vez no Brasil, botou cariocas, paulistas, mineiros, gaúchos e pernambucanos conversando. Primeira vez no Brasil. E antes, na Comissão de Ciências Sociais. Depois, como desenvolvimento dessa comissão, houve a reunião aqui, né, convite do Vanderlei, e chegou a um acordo. Quer dizer, o problema era São Paulo e Rio. E São Paulo não admitia se submeter ao Rio, né, e o Rio também, naquele momento, não queria. Então, o acordo, Fernando Henrique estava aqui, ele usou essa expressão: vamos fazer um conchavão. Isso é, a presidência para São Paulo, VFOR, a Secretaria-Geral para o Rio de Janeiro, Olavo Brasil. Fundou-se a Ampox e está aí até hoje. 2 ou 3 coisas sobre Vanderlei. Nós nos conhecemos em 67 em Stanford. Minas, tínhamos muito contato com o ISEB, mas mais com a velha guarda do ISEB, né? E pessoalmente, realmente, nós só nos encontramos lá em Stanford. Eu estava lá com a moça da Ford, você foi também com a moça da Ford para lá. Você, Sueli, os 3 garotos, né, me lembro perfeitamente disso. Além do nosso futebol, que a gente jogava toda semana, e era prudente botar uma boa caneleira para jogar contra o Vanderlei.
pessoalmente, para mim, intelectualmente, a coisa mais importante foi as conversas que nós tínhamos. E particularmente uma, pode parecer estranho, Vanderlei vindo do ISEB, mas tínhamos conversa, por exemplo, sobre elite política, sobretudo elite política imperial, não sei se você se lembra disso. Eu vim de Minas estudando o poder local, da revista do Orlando de Carvalho, a Revista Brasileira de Estudos Políticos, tinha uma série de trabalhos sobre isso, fez um trabalho sobre Barbacena. Conversando com o Vanderlei sobre isso, eu mudei meu tema e me nacionalizei, do ponto de vista de minha pesquisa. Isto é, passei a estudar, fiz a tese sobre a elite política imperial. Paguei caro por isso. Naquela época, falar sobre elite política era mesmo ser chamado de tudo, de weberiano, de filho da puta, de não sei o que, etc. Era isso que acontecia. Mas fiz a tese. Eu lembro um dia que a Ruth Cardoso, na minha frente, falou, mas quem lê Zé Murilo de Carvalho? Em parte por causa do tema. Depois fiz um trabalho sobre militares, outro tema maldito, na época. Mas, enfim, isso nacionalizou a minha perspectiva. O que é uma coisa que no Brasil, naquele momento, só se fazia de 2 pontos. Só se fazia a partir do Rio ou a partir de São Paulo. Você não precisava ser carioca para fazer, mas tinha que fazer a partir daqui. Até que São Paulo começou a disputar com o Rio, escrever sobre o Brasil. Então, a partir começou a se escrever de 2 pontos de vista. Quer dizer, eu fiz a partir daqui. Isso se confirmou depois, quando o Vanderlei me convidou. Eu voltei para Minas, me convidou para vir para cá. Para vir para cá e trabalhar aqui. Eu vim porque, em primeiro lugar, o meu trabalho para estudar a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, estava tudo aqui, todas as fontes estavam aqui. Mas aqui é um outro ponto, então, que eu acho que foi importante. Eu já vim para cá, já era 77, por aí. Então, o pé já estava consolidado, estava apenas na fase de criar o doutorado. Naquele momento, então, começamos aqui o doutorado. Uma coisa importante aqui do Vanderlei, eu acho que foi essa. Em primeiro lugar, eu já mencionei isso aqui uma vez. O IUPERJ é uma instituição encruzilhada. Quer dizer, embora do Rio, eu acho que só o Rio podia fazer isso, São Paulo jamais faria isso, convidar pessoas de outros lugares. Quer dizer, que a presença mineira foi muito grande aqui. E também, Baby e Penec eram formados na USP. Vieram para cá. Veio esse pessoal de Minas. Vieram estrangeiros, Carlos Rasenbaum, Fernando Uricoechea. Isto é, o IPERJ se criou, e aqui certamente sua mão estava por trás disso, se criou como uma instituição que é nacional, não carioca, uma instituição nacional, cosmopolita neste sentido. Então, eu acho que este é um ponto importante na reação do IUPERJ, e certamente foi a liderança dele. Um outro ponto aliás, voltando um pouco atrás, eu não sei se você concorda comigo, mas assim como Stanford, as conversas nossas, me nacionalizou em termos de objeto de pesquisa, eu creio também que você lá passou da filosofia política para a teoria política. Eu imagino que isso talvez seja uma coisa importante, levando do ISEB, a filosofia política, lá em contato com os bons teóricos como o Dreckmayer, esse tipo de gente, você passou para a teoria política. Se eu estiver equivocado, mas acho que é uma coisa positiva. O último ponto que eu queria tocar sobre, eu creio que a postura de Vanderlei em relação à instituição, não só chama gente de todo lado, mas, como ele me disse, eu vi uma vez ele disse isso, depois de alguns uísques, não sei onde, mas dizendo que no Rio de Janeiro, se a pessoa é boa, tem que estar no IUPERJ. Você falou isso, né? Bom, esse é outro ponto, é outra postura. Quer dizer, atrair o que tem de melhor. Atrair o que tem de melhor. E aqui, uma grande vantagem de ser uma instituição particular. As instituições públicas não podem fazer isso. Você tem que fazer concurso, você tem que passar quem pontua mais. Seja lá quem for. Pode ser o pior candidato da lista. Mas mantendo esse critério, chamar a pessoa, procurar onde é que está a pessoa, trazê-lo aqui, fazer uma conferência, discutir com ele e depois incorporá-lo, eu creio que isso foi um dos segredos do êxito do IUPERJ. Por tudo isso, parabéns ao Vanderlei.
Obrigada, Zé Murilo. Pergunto se alguém mais gostaria de fazer um comentário, depoimento. Três pontos também. Em primeiro lugar, dizer que não fui aluno do Vanderlei, tivemos pouquíssimo contato, mas posso dizer que ele foi uma pessoa muito importante para nós na UFRJ no curto período de tempo que esteve lá conosco. Nós somos os antropólogos, eles continuam me chamando de antropólogo, eu sou os antropólogos do IFIX. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é dizer que a Unpox existe como existe hoje, muito em função desse grupo e particularmente do que o Vanderlei foi na organização dessa instituição, que hoje está consolidada, que representa programas de pós-graduação no Brasil inteiro e que tem feito encontros muito importantes. E eu, que sou o presidente, na hora de escolher os meus assessores, meus colegas de comitê acadêmico, me lembrei imediatamente do Vanderlei e convidei o Fabiano Santos para fazer parte do comitê acadêmico. Então, e terceiro ponto é dizer que dizer também que nós na UFRJ nos inspiramos no Vanderlei para também sempre escolher os melhores, os nossos melhores alunos para estudar conosco. Muito obrigado, Ricardo. Por favor. Eu queria levantar dois pontos, um é de ordem intelectual e o outro de ordem sentimental, porque eu não tive uma relação acadêmica com Vanderlei propriamente. Apesar de ter entrado no UPERJ em 1979, mas minha formação é em História, tanto a graduação, quanto o mestrado em Paris, quanto o doutorado na Johns Hopkins. Do ponto de vista acadêmico, o que eu posso dizer é que Vanderlei me apresentou a Richard Morse, que foi meu orientador na Johns Hopkins, de uma certa forma, e foi quem fez eu escolher a cidade como tema, e a cidade do Rio de Janeiro. Aí vem o lado sentimental. Com o Vanderlei aqui no UPERJ, nesses 3 anos em que eu fui pesquisadora, eu aprendi a aumentar a minha curiosidade intelectual, porque ele estimulava isso o tempo todo, sempre respeitando que eu fosse dessa área um pouco menor, que era a história, que não deixaram nessa sala entrar na Unpox. Não podia. Tinha a aba para antropologia, a sociologia foi benquista, e nós tentamos, eu votei, levantava a mão e tal, mas história não. Mas eu fui desde a primeira reunião, apresentei, fui sempre de grupos de trabalho da Unpox a vida toda. E essa relação sentimental nasceu também aqui no UPERJ, porque no dia em que Cartola morreu, na segunda-feira nós resolvemos não trabalhar, um grupo todo, não, nós vamos almoçar no chinês. E esse grupo, Charles estava presente, Olavo foi junto, mais meus colegas de sala no 3º andar, e todos liderados por Vanderlei, que é apaixonado por música e pela cidade do Rio de Janeiro, chegou lá e disse assim: quem é que tem coragem de botar melodia nesta letra que eu fiz no guardanapo? Eu quero saber quem vai fazer isso. Falei, eu faço. E ali eu trouxe para cá a letra e na parte da tarde eu fiz uma melodia. Isso foi o início de uma parceria musical. Nós fizemos 7 músicas, concorremos a um festival em 1980, fomos selecionados, a Zizi Posse defendeu a nossa música, mas não ganhamos o prêmio, não fomos classificados. Somos amigos há mais de 40 anos, temos em comum a paixão pela cidade, pela família, pelo Brasil, e eu continuo sofrendo a influência do Vanderlei diariamente em tudo que eu leio dele. E eu ainda tenho mais uma coisa para contar, já que eu estou no sentimental.
eu apresentei ele à minha querida amiga Ana de Holanda, minha colega de trabalho. Parabéns, Vanderlei. Obrigada, Rosa. Esse realmente é uma faceta que acho que grande parte do público desconhecia, mas eu pergunto se mais alguém gostaria de... Não. Então vou encerrar aqui. Nós retornamos. Podemos dar uns 20 minutos, né? Sim, tem um encerramento, Vanderlei. Você pode falar, mas a gente está aqui. É um tempinho. Não, eu estou seguindo o programa de encerramento. Eu estou sugerindo que, em vez de um encerramento ser às 19, que seja um pouco mais cedo. É só isso. São 6 horas, que seja 6h30. Tudo bem? Ou não fazemos encerramento? 6h15. Ou agora ou daqui a pouco. Cadê a cadeira? Deixa eu sentar. Me dá essa cadeira, puxa a outra para cá. Vamos lá. Pensei que ia ter intervalo. Vocês não sabem como isso faz bem. Mas eu creio que nenhum dos meus colegas veteranos podia imaginar, nem quando tínhamos sonhos megalomaníacos, que aquela instituição viesse, por sucessivas gerações, via se transformar em algo tão admirável como é hoje no Rio de Janeiro, no Brasil e na América Latina. E também com grandes conexões e grandes amigos em universidade no exterior. De fato, nós, por um lado, era uma circunstância muito difícil o início das nossas atividades. Por outro lado, havia uma certa disponibilidade para a construção de algo, tendo em vista a devastação que o golpe militar havia imposto à cidade do Rio de Janeiro. Eu recentemente fiz um levantamento rápido de cabeça, né, das bibliotecas que o Rio de Janeiro dispunha e que foram simplesmente devastadas ou estagnadas. Começar pela do ISEB, evidentemente, né? Mas não só do ISEB, do Centro Latino-Americano, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, né? do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, do Departamento de Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro, além da estagnação que sofreram a Biblioteca da Fundação Getúlio Vargas, que era uma das melhores do Rio de Janeiro em matéria de Ciências Sociais, e também a do Ministério da Fazenda, que era uma biblioteca universalista e também dispunha de uma coleção na área de Ciências Sociais sobre livros clássicos, bastante boa. O que nos ajudou muito, a do Ministério da Fazenda, que levou algum tempo para se desmobilizar, e também da Fundação Getúlio Vargas, nos primeiros anos da instituição. Nós não tínhamos biblioteca, não havia uma biblioteca na cidade, né? E havia uma dificuldade imensa para obter os livros, né? E nós, como bons dogmáticos da nova mensagem, não admitimos nenhuma desculpa dos estudantes que não estão encontrando o problema não é meu. Né? O problema não é meu. Se viram, não tem que encontrar. Por outro lado, toda essa devastação deixou realmente a possibilidade, sem sofrer imediatamente nem pressão nem competição, por parte das instituições tradicionais na área de pesquisa de ciências sociais. O Instituto de Ciências Sociais foi devastado. Não? Então, havia um deserto, havia
um branco institucional de interesse que permitia, de certa maneira, surgindo algo, ser ponto de referência e ponto de atração porque houvesse de vivo, porque houvesse de comprometido com um trabalho intelectual na área de ciências sociais. Esse trabalho teve a felicidade de contar com duas coisas. Primeiro, num período ainda criativo e altruísta, digamos assim, do professor Cândido Mendes, que entregou ao UERJ total autonomia acadêmica e dando cobertura, porque com as suas conexões na igreja, tinha condições de, eventualmente, nos proteger de incursões mais violentas por parte da repressão, como aconteceu. De outro lado, rapidamente poder contar no seu corpo de professores e pesquisadores com um retorno muito rápido de uma primeira geração de estudantes aqui, como Renato, Olavo, César, que não havia sido estudante aqui, mas tinha ido para lá, voltou também em 1970. O primeiro conjunto de pessoas, Regina foi para lá depois, voltou em 72, né? 72, com o primeiro conjunto de pessoas com uma capacidade de solidariedade e simpatia também extraordinária. É preciso lembrar disso, sem querer ser modesto, que não sou, a participação excepcional, extraordinariamente simpática e solidária de Renato, de Olavo, de Edmundo, Olavo e Edmundo, que não estão aqui, de César Guimarães, de Regina, que veio depois, logo depois. Veja, nós estamos no início da primeira metade da década de 70. Ainda estamos num período em que o mestrado de UERJ, nos seus arquivos, dos seus alunos, só constava o nome, os cursos que estavam fazendo e as notas. Não punhamos endereço, telefone, CPI, identidade, nada disso. E por isso, pagamos alguns preços. O secretário administrativo da época foi preso 2 vezes. Aí nós estávamos na Paulino Fernandes, número 32. E foi lá o Cândido Mendes que foi tirado da prisão. Onde é que eu estava? Na primeira metade. Estava na primeira, mas vou rápido, não vou ficar. Na primeira metade, as circunstâncias eram muito pouco propícias do ponto de vista do clima político a um desenvolvimento, ao estabelecimento de instituição como esta. É porque essas pessoas que mencionei, e depois outros que se associaram, por exemplo, o primeiro curso que eu organizei foi no segundo semestre, primeiro semestre de 71, com o diretor de pós-graduação, convidei o Nelson do Vale Silva, que veio de Sociologia e não fazia parte do Instituto. Convidei o Simão Schwarzman, que tinha também voltado à Fundação Getúlio Vargas. O primeiro curso copiado da estrutura dos cursos norte-americanos, quer dizer, assim com 5, 6 ofertas de cursos, com cursos obrigatórios e cursos alternativos, optativos, foi praticamente todo ele realizado com estudantes de fora, com professores de fora. De professor da própria do próprio UERJ, nesses primeiros cursos, só eu, a Mauri e o Peter McDonald, que era um professor americano que estava fazendo pesquisa aqui no Brasil. Depois o César chegou. Voltou também o Carlos Hasenbauer, argentino, que já havia sido cooptado para a instituição antes. Então, os primeiros anos não teriam sido superados se efetivamente não houvesse, por felicidade de geração, uma capacidade de formar junto, de solidariedade, de compartilhamento, de simpatia, que nos permitiu superar esses momentos difíceis. Bem, os
Charles mencionou uma reunião importante, crucial na vida da instituição, na segunda metade da década de 70, né, que foi essa reunião sobre autonomia, procuração para assinatura de contratos. Isso era fundamental, né? Então tivemos essa reunião, mas teve uma outra questão, uma outra reunião, que não foi até 2h da manhã, mas também foi em 1977 e também foi complicadíssima. Eu convidei o professor Cândido Mendes para vir ter uma conversa conosco, aqui já, né? E não sabia ele que ao chegar aqui, entrar naquela sala de reunião, estavam lá todos os professores e mais todos os funcionários da Casa, que até então nenhum de nós possuía carteira assinada. Desde 1965, alguns de nós, não havia carteira assinada, os funcionários não tinham carteira assinada, os professores não tinham carteira assinada. Então, isso foi conquistado, né, em função de um escândalo institucional que foi colocar o professor Cândido Mendes diante dessa plateia, essa assembleia. Isso é coisa, são as traquinagens, né, que fazem parte da biografia da instituição. Ela é dada a isso de vez em quando, é muito bom. O fato é que, depois do início do mestrado de Sociologia, em 1976, 77, se eu não me engano, em 1980, nós começamos o programa de doutoramento. Mas antes disso, em 1980, as circunstâncias já estavam um pouco, o clima político já estava um pouco mais desafogado, um pouco mais descontraído. Antes disso, nós fomos aqui mencionado pelo Charles, aquelas reuniões às 6h30, né? Nós tivemos outras participações importantes, né? Como, por exemplo, foi aqui nessa sala, na qual falou Tancredo Neves, ainda na década de 70. Né? A Tancredo Neves não era exatamente uma figura convidável, né? De modo geral. Aqui, como vieram outros, aqui havia esse abuso de dar cobertura acadêmica, né, a quem é que viesse falar. Por isso mesmo, nós tínhamos um ponto de vista, uma perspectiva acadêmica bastante rígida. O que nos defende, o que nos assegura, o que nos mantém, é a nossa atitude e atividade acadêmica sem compromisso. Sem compromisso com o quê? Sem compromisso com o populismo intelectual, sem compromisso com a propaganda, independente da posição política de quem quer, de qualquer um de nós, né? Isto era o alfa e o ômega da posição de todos os professores. Não havia brincadeira, paper tem que escrever paper, prova tem que fazer prova, os graus tinham que ser dados com rigor, né? Não havia paternalismo, né, possível. Isso creio eu, hoje, que isso nos deu alguma parte de proteção, né, dentro da situação, do cenário político brasileiro, que cada vez mais se fortalecia esta imagem da instituição com essa atividade, com a revista Dados, que Charles encarregou de se tornar regular, né, extraindo com ameaças físicas sérias aqueles que se comprometiam a apresentar artigo, não apresentavam. Também foi aqui que surgiu o boletim bibliográfico, né, também sob a responsabilidade de César, do Charles, que depois foi entregue à Ampox. Né? Foi aqui que foi criada a Ampox, como mencionado pelo Jamurino, com uma chapa apresentada por Fernando Henrique Cardoso, para a presidência da República. Na presidência da associação, o Francisco Fefó, e secretário, o Olavo Brasil de Lima Júnior.
Aliás, essa dupla, Olavo Vaz de Lima Júnior e Renato Bosco, não só se insinuaram na oligarquia carioca aqui da instituição, como circularam entre eles a presidência, a direção geral aqui. Não contentes com isso, repetindo na Prox. E o Rio de Janeiro e o PEJ agradece muito a essa conspiração absurda desses dois indivíduos, a colaboração que deram para isto que é hoje a instituição. Em 1980, aqui falou Vitor Nunes Leal, a convite de José Murilo Carvalho, então diretor de pós-graduação do Instituto, dando início oficial ao programa de doutoramento em ciência política do então IUPERJ. Não podemos deixar de mencionar também o apoio que tivemos, não só do CNPq e da CAPES, mas crucialmente, no período em que a Fundação Ford começava a se desenganchar, se descompromissar com o financiamento da pós-graduação, da financiadora de estudos e projetos, cujas portas foram abertas pelo professor Mário Machado, que está aqui presente lá no fundo, que era nosso colega então, e também estava cedido a nós pela FINEP, Fundação de Estudos e Projetos. Mário Machado foi um dos responsáveis, um acadêmico burocrata, pela manutenção, sustentação, além da sua contribuição nos cursos de cultura política que aqui ele ministrou. Como vê, a história da instituição tem muitos patamares e muita gente que, em momentos diferentes, em oportunidades ou diante de problemas diferentes, trouxeram, na verdade, a sua contribuição para a permanência dela e seu desenvolvimento. Mais recentemente, não foi como os que participaram, os estudantes participaram também, a grande transformação e a grande dificuldade e o grande dilema que foi a transferência do IUPERJ para a UERJ, garantindo a sobrevida da instituição, aí agora até publicamente institucionalizada, com a participação de José Maurício, Carlos Antônio, Carlos Milão não estava aqui ainda, enfim. Adalberto já é quase veterano, eu já nem falo mais dele. Na realidade, eu creio que Jair Nicolau é um traidor, porque... foi diretor na época. Eu retiro o traidor. O Jair Nicolau, que era diretor aqui, parabéns ao Jair Nicolau. Era amigo do leitor. E depois retirou-se para o IFIX, assim como o Zé Murilo, outro trânsfuga. Não sei o que foram fazer lá, mas uma sucessão de pessoas que em épocas diferentes realmente foram instrumentais e absolutamente importantes, estrategicamente importantes para a continuidade dessa instituição. Certamente, o que a mim hoje me chama a atenção e me gratifica muito é que ao longo de todos esses anos, e já vamos aí para cerca de quantos anos? 50 anos. César não era nem nascido nessa época. Nós conseguimos manter e transmitir esse espírito institucional, essa solidariedade em termos de instituição que tem permitido, independente de várias possíveis discordâncias aqui e acolá, como manteve. Porque todo esse período que eu mencionei antes não eram flores. As divergências internas sobre orientação acadêmica, sobre concepção de mundo, isso existia entre vários, mas o limite do conflito interno era não tornar vulnerável
nem oferecer flanco a qualquer divergência ou enfraquecimento da instituição. Isso é alguma coisa que vem sendo passada de geração em geração, que é extraordinário. Eu acho que, ao lado das teses acumuladas ao longo do tempo, e que acredito que não estejam sendo bem aproveitadas, não há instituição no Rio de Janeiro, e poucas no Brasil, que tenha quantidade de teses de mestrado e de teses de doutorados apresentados, aprovados e colocados na biblioteca à disposição de todos os professores. Imaginem se a USP dispusesse disso. Você sabe que cada tese na USP dá 3 livros, né? Dá 3 livros. Imagina, nós aqui, nós não aproveitamos, acredito eu, tanto quanto podíamos, esse estoque, esta riqueza, acúmulo de trabalho. Essas teses significam a projeção do trabalho intelectual que a instituição desenvolve, né? Mas, ao lado desse acúmulo de teses, essa capacidade de pôr limite nas divergências internas e garantir uma cara, né? A instituição tem uma cara. Eu acho que a coisa mais gratificante, eu acho que não poderia, ao ter participado desse time, né, inicial, esperar mais. Obrigado a todas as gerações posteriores. Eu estou muito satisfeito com essa instituição que vocês criaram. Obrigado. Eu convido a todos para o lançamento do livro, título bem vanderleiano, A Margem do Abismo, e como não podia deixar de ser, porque aqui eu e o Pércio, para o coquetel. Muito obrigada.